Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Olha, eu espero sinceramente que vocês estejam bem, que esteja tudo bem com vocês, tá? Olha, na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre coesão pronominal, né? Ocorre o seguinte, gente, na aula passada nós falamos sobre colocação pronominal, tá? Então nós falamos sobre próclise, ênclise, mesóclise, né? Como aplicar, né? Deu até um macete muito legal para vocês de casos de próclise. Então tudo isso a gente conversou na aula passada, tá? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade e vai falar agora sobre essa questão de coesão, tá? Pronomes e coesão. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A coesão, só para quem não se recorda, ela tá associada, gente, à questão da competência 4 na redação, tá? E é claro que pode haver questões, sim, tá? De identificação de coesão, por exemplo, no texto. Tudo bem? Então, como ela é mais abrangente, ela pode atender tanto a vestibulares tradicionais quanto ao próprio Enem, tá? Ok? Então, ela tem duas pegadas aí, ela vai ser útil nesses dois pontos aí da coesão, tá? Então, ocorre o seguinte, na aula de pronome, tá? Porque eu dei duas aulas de pronome para vocês, né? Eu mencionei sobre o pronome relativo, né? Mas aí na aula eu falei, gente, depois a gente conversa um pouco melhor sobre o pronome relativo. É isso, tá? Mas eu te dei o conceito e te falei que o conceito a gente utiliza o pronome relativo quando, né, a gente menciona alguma coisa na frase e aí, para evitar repetir essa palavra, esse termo, o que a gente faz? A gente usa o relativo. Então, o pronome relativo, ele sempre vai se referir a alguma coisa já mencionada na frase, certo? Ok. Quais são esses pronomes relativos? Que, quem, o qual, onde, cujo. São esses pronomes relativos aí, tá? Bom, então vamos começar a falar sobre cada um deles, tá bom? Na verdade, gente, o pronome relativo o que, ele é o, digamos assim, top de linha, é isso. Ou seja, as pessoas usam muito o que, tá? E faz sentido, tá? Pela definição do próprio que, vamos pôr dessa forma. Como usar o próprio que? Ele é mais abrangente, tá? Por quê? Porque quando a gente usa o que, nós estamos retomando, né? Ou pessoas ou coisas. Então, viu como ele é abrangente, né? Se eu tiver mencionado uma pessoa, eu posso usar o que? Se eu tiver mencionado uma coisa, seja lá qual for, eu posso usar o que também? Então, ele é bem abrangente. Por isso que a maioria das pessoas acabam, né, utilizando bastante o que. Mas a gente tem que ter um cuidado, tá, gente? Um cuidado muito importante, hein? Que é o seguinte, quando a gente usa muito o que, né? Não dá uma variada ali nos pronomes, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai recorrer no erro chamado queísmo. O nome do erro é esse, queísmo, que é quando a gente repete muito o que, podendo utilizar outros pronomes coesivos. Então toma cuidado. Não tem problema usar o que, lembra, ele vai atender tanto a pessoas quanto as coisas, vamos pôr dessa forma, tá? Mas se você exagerar, tu vai acabar cometendo um erro que é o queísmo. E a gente não quer isso, tá? O segundo, quem? Gente, para começar, o quem, ele sempre vem antecedido de preposição. Quem vem antecedido de preposição. Guarda isso. Quem vem antecedido de preposição. Além do quem vir antecedido de preposição, tá? Ele vai retomar basicamente a pessoas. Então, o quem só serve para pessoas. Ele não vai servir para coisas, tá? Até
aí, tranquilo, porque eu acredito sinceramente que você já imagina que o quem seja para pessoas, tá? Mas você tem que lembrar que precisa da preposição, certo? Ok. Bom, o quem a gente usa mais na conclusão, né, amores? É mais na conclusão. Porque a gente tem que botar o agente normalmente, então a gente trabalha mais com o quem na conclusão. Não é muito comum, não estou dizendo que é errado, tá? Mas não é muito comum a gente colocar o quem, por exemplo, no meio da dissertação. Não é usual, tá? Mas não é erro. Bom, o próximo é o qual. O qual, a qual, tá? Ok. Muito bem. Quando a gente usa o qual ou a qual, ele vai retomar a ideia de pessoas e a ideia de coisas. Já sei. Você pode virar para mim e falar assim, pera aí, opa, você tá me dizendo que o qual e o que, eles têm a mesma definição, vamos por dessa forma? Sim. Eles atendem a mesma coisa? É isso? Sim. Sim. Então viu que não tem necessidade de você criar um queísmo, por exemplo? Porque tu pode oscilar ali entre o qual e o que. Não tem problema, tá? Tudo bem? Ok. Bom, temos o onde. É conversa do onde, né? Muita gente às vezes aplica o onde errado, viu, gente? Por quê? Porque o onde ele só serve para lugares. E detalhe, normalmente lugares físicos e fixos, principalmente físicos. Então, por exemplo, a casa onde moro fica em Mariana. Eu posso usar o onde tranquilamente, porque o onde está se referindo à casa. E casa é um lugar físico. Tá correto. Então eu posso usar esse onde nesse sentido. Qual o problema do onde, então, Liliane? O problema do onde, gente, sabe o que é? É quando as pessoas não utilizam com a ideia de lugares, tá? Por exemplo, Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia declarações de amor, por exemplo. Olha que esse onde não cabe aí. Não cabe. Liliane, por que não cabe? Porque perfil não é um lugar físico, fixo. Tudo bem? Então não dá. Aí, nesse caso, seria melhor uma escolha tipo o qual ou o que, se quiser. Mas o onde não encaixa aí. O onde, gente, retoma somente a lugares. Lugares, tá? Bom, e o último deles, mas não menos importante, é o cujo. Cujo, cuja. Para começar, quando a gente usa o cujo, e o cujo não tem o a e o o depois, não. Não existe esse negócio de cujo o, ou cujo a, cuja a, perdão. Não existe. Não tem esse a, não tem esse o. É o cujo direto. Tá? Ok. E, segundo, pode perder o medo de usar o cujo se você usar de forma correta. Não tem problema, tá? Para começar, o cujo ele vai ligar dois substantivos, sempre. Ok? O cujo liga dois substantivos. Tá bom? E segundo, o cujo estabelece uma ideia de posse. De posse. Então, toda vez que tu está escrevendo e quer dar essa ideia de posse, pode usar o cujo. Não precisa ter medo do cujo ou da cuja, tá? Não precisa, não tem problema. Então, por exemplo, foram cortadas árvores cujos troncos estavam podres. Olha, cujos troncos, né? Observa que os troncos pertencem à árvore, da ideia de posse. Então pode usar, não tem problema, não precisa ter medo de usar, certo? E aí é claro, gente, que você sabendo, né, quando usar o que, quando usar o quem, quando usar o qual, a qual, quando usar o onde, por exemplo, ou quando usar o cujo, cuja, você vai ter uma variedade de elementos conectivos de coesão.
Tudo bem? E isso é bom. É bom? Por quê? Porque você precisa mostrar real e oficial, tá? Que você tem esse repertório aí. Que você tem esse repertório. Então, tranquilo até aí, tá? Ainda falando por coesão, a gente tem que lembrar, eu já mencionei isso pra vocês, mas a coesão, gente, ela é responsável pela competência 4 de um texto e ela é o que faz um texto ser um texto. Ela que faz um texto ser um texto. Ah, Liliane, como assim? Sem a coesão, o que a gente teria? A gente teria um monte de frases soltas, ou um monte de palavras soltas, nada amarrado para que a gente tivesse uma unidade coesal. Coesal é ótimo. Uma unidade de coesão, certo? Bom, dos tipos de coesão, tá? Nós temos a chamada coesão por referência. E diga-se de passagem, é um dos tipos mais usados, a coesão por referência, tá? Lembra, basicamente todo elemento coesivo foi feito para evitar que você repita termos. E aí fica aquela leitura chata, desagradável no texto, tá? Então, por exemplo, olha, os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pela professora Liliane. Tá ótimo. Tá excelente. Observa, eu usei o eles. O eles. Esse eles se refere aos alunos do terceiro ano. Então, esse eles, muito embora seja um pronome, tá? A gente chama de coesão por referência. A Liliane, por quê? Porque nós já mencionamos e quando a gente retoma essa ideia faz referência àquilo já mencionado. Tudo bem? Então observa quantas e quantas vezes a gente não faz isso no texto, tá? Ok? Beleza, então isso é coesão por referência. Ok. Bom, existe um outro tipo de coesão, que é a coesão por elipse. Eu preciso te lembrar primeiro o que é elipse, né, gente? A elipse é o seguinte, a elipse, ela ocorre quando a gente, de forma deliberada, a gente omite algum termo da frase. Ok, mas quando a gente omite esse termo da frase, essa omissão é intencional, o nosso receptor, o nosso leitor, por exemplo, ou o nosso corretor, sabe que aquele termo existe, sabe a intenção da fala ali. Então isso é a definição de elipse. E a gente pode fazer uma coesão por elipse justamente para evitar essa repetição aí, tá? Então, detalhe, tome cuidado porque ao fazer isso não pode comprometer nem a clareza, nem a coesão do texto, tá bom? Mas, por exemplo, Júlia faz o jantar e ao mesmo tempo conversa ao telefone com a prima. Ok. Observa qual o sujeito é Júlia. Só que seria um texto bem deselegante eu ficar repetindo Júlia, não é? Não ficaria bom, tipo, Júlia faz ao jantar e ao mesmo tempo Júlia conversa ao telefone com a prima. Ficaria super desagradável, né? Repetir o Júlia. Então, o que eu faço? Eu menciono Júlia uma vez, lá em cima, e depois, por um processo de elipse, eu retomo a ideia de Júlia. Então, isso recebe o nome de coesão por elipse. Por elipse. Ok? Beleza? Tá bom. Bom, nós temos também a chamada coesão por substituição. Essa eu acho que eu treino com vocês direto quando a gente vai debater temas de redação, né? Porque eu coloco o tema e falo, vamos gente, desembola, vamos buscar sinônimo. É isso mesmo, tá? E aí a coesão por substituição, o que acontece? É quando são empregadas palavras ou expressões
Expressões contam também, não precisa ser palavra por palavra, né? Expressões contam também, tá? Que retomam um termo já anunciado por meio de anáfora. Já sei, já entendi. Liliane, o que é a anáfora mesmo? É um processo pelo qual um termo gramatical retoma a referência a um sistema anterior na mesma frase. O grande lance é isso, na mesma frase, tá? Ok? Então isso é uma anáfora. Beleza, então a coesão por substituição, tá? É retomar por anáfora. Então, por exemplo, as crianças foram advertidas pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, elas serão suspensas. Observa, tá? Quando a gente fala caso isso, esse isso aí, ó, é uma coesão por substituição. Ah, por quê? O que seria esse isso? Eu já mencionei antes, o mau comportamento. Caso isso, o mau comportamento, né? Volte a acontecer, elas serão. Esse elas aí se refere também a um termo que eu já mencionei antes, que são as crianças. Ok? Então, isso é uma coesão por substituição. Por substituição. Observa que, por exemplo, quando a gente faz texto, né, a gente usa muito essa coisa, né? Isso porque, isso pois, né? É uma coesão por substituição, certo? Bom, temos também o que nós chamamos de coesão por conjunção. Parece que não acaba os tipos de coesão, né, gente? Coesão por conjunção. Mas essa explicação, gente, eu acho que o próprio nome já explica ela bastante, tá? Que é o seguinte, quando a gente possibilita, as relações entre os termos do texto. Tudo bem? Ok. Então, exemplo, tá? Como não consegui ingressos, não fui ao teatro. Olha, como não consegui ingressos, não fui ao teatro. Ok. Contudo, assisti ao espetáculo pela TV. Observa que eu usei um contudo. Esse contudo é uma conjunção. É uma conjunção. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma coesão, quer dizer, unir, dois períodos por essa conjunção. Contudo, uma observação. Caso você faça isso, e com certeza você vai fazer, tá? Quando usar a conjunção, tenha certeza de que ela realmente está sendo empregada correta. Se você quer dar uma ideia de conclusão, utilize, tá, uma conjunção que dê essa ideia. De adversidade, utilize uma que dê essa ideia. De adição, utilize uma que dê essa ideia. Tá? Você não pode colocar reveria. Isso aí depende do que você quer, digamos assim, passar. Então você tem que escolher as conjunções corretas para dar a ideia correta. De conclusão, de explicação, de adição, de adversidade. Certo? Beleza. Temos a coesão lexical. A coesão lexical, gente, ocorre quando a gente vai substituir, digamos assim, né? Algum termo, digamos assim, por, tá? Um sinônimo, tá? Um pronome, ou um hipônimo, ou um heterônimo, que seja, tá? Tudo bem, você pode falar assim, Liliane, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Vocês lembram que eu virei para vocês e falei, olha, pode substituir por expressão também, não tem problema. Então, o que é o hipônimo, por exemplo, que eu mencionei, tá? Você mencionou assim, Liliane, você mencionou o hipônimo, né? Sim, mencionei. O hipônimo, gente, é quando a gente tem um sentido mais restrito de algo macro, tá? Ah, Liliane, como assim? Por exemplo, se eu digo,
Carlos Drummond de Andrade é considerado o maior poeta brasileiro, tá? O Itabirano nasceu em 2002. Observe que quando eu falo o Itabirano, eu estou me referindo a Carlos Drummond de Andrade. Só que eu fiz um quê? Um hipônimo. Ah, Liliane, então Carlos Drummond de Andrade é o macro e quando você fala o Itabirano é o micro, é o hipônimo, é isso? Sim. Ah, eu posso fazer isso? Se assim desejar, não tem problema nenhum. É um tipo de substituição, certo? Ok? Não tem problema. Então, por exemplo, Machado de Assis, ai, eu sou louca com ele. Machado de Assis é até difícil achar alguma coisa pra falar de Machado de Assis, gente, de tão apaixonada que eu sou, mas enfim. Machado de Assis é o autor da obra marco do realismo. O carioca apresentava ironia em suas obras. Então observa que carioca vai se referir, é um hipônimo de Machado de Assis. Pode fazer. É um tipo de coesão. Tudo bem? Ah, Liliane, e se eu colocasse, por exemplo, o autor, por exemplo, ou o realista? Poderia? Claro que poderia, sem problema nenhum. Tranquilinho, tranquilinho mesmo, tá? Bom, então, senhoras e senhores, fechamos faltando quase nada pra gente poder falar. Eu preciso falar de algumas coisas pra vocês de sinônimo, esse tipo de coisa ainda, mas por hora tá ok, tá? Por favor, não fiquem com dúvida nenhuma. Se tiver que me perguntar, gente, pergunta. Vocês sabem que eu vou entrar em seguida, tá? E aí a gente vai deixar isso bem claro. Qualquer coisa vocês podem me perguntar também, mandar WhatsApp, o que vocês assim quiserem, tá? Ok? Então, no mais, senhoras e senhores, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, tá? Jesus abençoe muito a semana de vocês, que seja uma semana abençoada, tá? Muita paz pra vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Tchau, gente! Se cuida! Até gurinha!